Olá pessoal, vamos continuar aqui com nossa aula de hoje, de quarta-feira, com a aula de Geografia, hoje 9 de setembro de 2020. Origem das cidades. Vamos ver o que está dizendo aqui o nosso cronograma. Então nós iremos observar as imagens e ler os textos, né? O texto das páginas 6 a 9. Então vamos lá, em Geografia, da página 6 à página 9. Origem das cidades. Então, as cidades elas podem ser classificadas quanto à sua origem em duas características, né? As cidades espontâneas ou planejadas. Então, pessoal, olha o nome, né? Espontâneo é aquilo que não houve planejamento, foi espontâneo, foi acontecendo de forma espontânea, né? Então, as cidades espontâneas correspondem à maior parte das cidades do mundo, né? Elas localizam-se em regiões que apresentam condições favoráveis de seu desenvolvimento, próximo às margens dos rios. Por exemplo, antigamente, lá no Rio Nilo mesmo, no Egito, né, os povos egípcios se localizavam próximo do rio para quê? Justamente para ter acesso à água, para ter terra fértil. Nisso que junta um aqui, junta outro ali. Conforme eles foram vendo, com o passar do tempo, se transformou numa cidade. Então essas são as cidades espontâneas, certo? Aquelas que vão se formando de acordo com o desenvolvimento do lugar, de acordo com a atividade comercial do lugar, à medida que ela vai crescendo, vai se transformando numa cidade. Londres, Reino Unido e São Paulo, Londres no Reino Unido e São Paulo no Brasil são exemplos de cidades espontâneas, né, que surgiram em torno de um rio principal, né, fato que foi essencialmente o desenvolvimento e crescimento dessas cidades. Diversos municípios têm sua formação em áreas centrais, né, onde se desenvolveram as primeiras atividades econômicas. Vamos pulando. Conheça a seguir a história da origem de duas cidades espontâneas. Nós temos aqui a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, e Ponta Grossa, no Paraná. A cidade de Ouro Preto há mais de 300 anos ocorria o ciclo do ouro no Brasil, né? Muitos vilarejos se desenvolveram, então ali naquela região era uma região onde se explorava muito ouro. Então, conforme eles descobriram o ouro ali, muita gente foi indo para aquela região para quê? Para explorar esse ouro. Nisso que aquilo ali cresceu e acabou se desenvolvendo numa cidade. Em Ponta Grossa, os tropeiros foram muito importantes para a economia brasileira, pois eram responsáveis pelo deslocamento e comércio de animais da região sul, né, para o sudeste do país, passando por diversos vilarejos, onde descansavam da longa viagem até chegar ao seu local de destino. Muitos desses vilarejos que os obrigavam cresceram, né, desenvolveram-se economicamente, como é o caso da Ponta Grossa, aí, no estado lá do Paraná, fundado em 1862. Essas são as cidades espontâneas. E as cidades planejadas? É aquela que eu penso antes de construir lá. Já as cidades planejadas são construídas por meio de projeto, né, com o objetivo de melhorar. Por exemplo, eu vou fazer o projeto de uma cidade, que aí eu vou fazer ali todo encanamento de esgoto certinho, encanamento de água, vou adaptar os locais urbanos. Então perceba lá, qual era o objetivo dessas cidades construídas por meio de projeto? Melhorar a organização do espaço urbano, para não ficar aquelas casas tudo amontoadas, parecendo uma favela, à medida que aquilo vai crescendo, né? Destinando áreas específicas para a indústria. No sul vamos botar as cidades, as casas. Na zona leste vamos fazer só as indústrias. Na zona oeste só os comércios. Para fazer algo bem planejado, né? Até mesmo a largura de ruas, né, era projetada para facilitar também o trânsito, né, o veículo, né, e as pessoas. O planejamento dessas cidades envolve profissionais. Quem são esses profissionais? Arquitetos, engenheiros e geógrafos.
Aqui, ó, a planta da cidade planejada de Belo Horizonte. Nós temos a capital do estado de Minas Gerais, Belo Horizonte. Então, foi uma cidade planejada, projetada pelo engenheiro Arão Reis em 1895. Um outro exemplo, ó. Aí nós temos aqui, ó, Salvador, Boa Vista, Teresina, várias outras cidades planejadas. Uma que não está aqui. Ah, sim, ó. Seguir, a área rural também é contemplada no projeto, né, a fim de abastecer as cidades. A seguir, conheça um pouco da história de duas cidades planejadas. Boa Vista, eu vou pular de Boa Vista, pessoal, e ir para de Brasília, que é mais importante para nós. Brasília é a capital do nosso país. Brasília foi planejada e construída para ser lá, ó, a capital do Brasil. O projeto arquitetônico, conhecido como Plano Piloto, foi elaborado por Lúcio Costa. Assim, em 21 de abril de 1960, Brasília foi inaugurada, tornando-se a nova capital do Brasil, do país. Ele é um projeto piloto de Lúcio Costa, em 1957, e aqui a imagem de satélite mostrando Brasília, né, em 2010. Vamos até a 9? Deixa eu ver até onde mais vamos ler. Isso. Leia o quadro Saiba Mais da página 10 e realize no seu caderno uma pesquisa sobre o nosso município de Presidente Kennedy, respondendo as seguintes questões. Então, primeiro vamos ler o quadro aqui, ó. Saiba mais. Vamos lá. Qual foi a primeira cidade brasileira a ser planejada? Foi Salvador, a capital da Bahia, fundada em 1549 por Tomé de Souza, o primeiro governador geral do Brasil. A cidade foi erguida, tendo como base um traçado geométrico elaborado por Luiz Dias, arquiteto nomeado pela coroa portuguesa. Não sobrou nenhuma cópia da planta inicial de Salvador, mas quando se examina o mapa mais antigo existente, desde cerca de 1620, dá para ver que na construção da primeira capital brasileira foi usada uma planta urbana muito semelhante àquilo que os arquitetos europeus do período renascentista consideravam como uma cidade ideal. Então, pessoal, a primeira cidade planejada do Brasil foi Bahia. A Bahia, que veio um camarada lá da Europa chamado Tomé de Souza, que ele tornou o primeiro governador-geral do Brasil. Na época ainda não tinha presidente, foi o primeiro governador-geral do Brasil. Ele planeja a cidade da Bahia, uma cidade parecida, né, com uma arquitetura parecida com as cidades europeias. Tá? Vamos então para lá, ó. Conheça mais a respeito da sua cidade. Qual é a pesquisa que vocês vão fazer, ó? O ano e o motivo da sua fundação. Que ano que presidente Kennedy se fundou e qual foi o motivo? Por que se criou a cidade de Kennedy? Se ela foi planejada ou se surgiu de forma espontânea. E aí, alguém planejou construir a nossa cidade de igualzinho a como ela é hoje ou ela foi de forma espontânea? Isso daí é fácil, né, pessoal? Muito fácil. Feito isso, essa pequena pesquisa aí, essa segunda, você não precisa nem pesquisar, é só você pensar. A nossa cidade, ela foi planejada certinho ou ela foi espontânea? À medida que o tempo foi passando, as casas foram sendo construídas. Depois que fez isso, ó, realize as atividades da página 11, do 1 ao 4 no livro. Realize a atividade número 5 do material de apoio no caderno. Então vamos lá, de 1 a 4 do livro da página 11. Com base no que você estudou, defina as cidades segundo as suas origens. O que é uma cidade espontânea ou natural? E o que é uma cidade planejada? É só você voltar no texto. 2. Assinale as alternativas corretas sobre as cidades espontâneas. Qual que está certo? Há poucas cidades espontâneas no território brasileiro. Está certo ou está errado? Se tiver certo, você marca X. Correspondem à maior parte, as cidades espontâneas correspondem à maior parte das cidades do mundo. E aí, está certo ou está errado? Marca um X se estiver certo. As cidades espontâneas, elas se localizam em regiões que apresentam condições favoráveis para o seu desenvolvimento, próximas às margens dos rios, por exemplo, para facilitar o acesso à água. Opa, eu acho que nós falamos disso, hein? E letra D. As cidades espontâneas surgem por meio de estudos e projetos e são organizadas com ruas largas, áreas de lazer, moradia. As cidades espontâneas, será que eu tenho que fazer um projeto? E aí?
para te dizer, tenho duas certas aí, duas certas e duas erradas. Vocês vão marcar X só nas duas certas, tá bom? E a número 3, agora reescreva corretamente a alternativa que você não assinou, não assinalou. Se você, as duas que você deixou em branco aqui é porque está errada. Vocês vão reescrever aqui consertando, pessoal. Não é para copiar tal qual tá ali, não. Vocês vão copiar corrigindo, dizendo o que está errado nelas, tá bom? E a número 4, por que a cidade de Brasília foi criada? Para que ela foi criada? Qual era a função? Qual era o objetivo dessa criação quando eles criaram a cidade de Brasília? Finalizou isso aí, aí número 5, no material de apoio, há uma atividade para você ampliar seus conhecimentos. Vamos lá no material de apoio, ver que atividade é essa? Olha lá, ó. Página 11, cidade planejada. Planeje um município fictício com desenhos e colagens contemplando a área urbana e rural. Olha que legal, pessoal. Vocês vão recortar, tá vendo? Vocês vão recortar essas figuras em volta. Nós temos aqui, o que nós temos? Nós temos casa, nós temos prédio, nós temos fábrica, nós temos indústrias, nós temos a parte rural, né, da agricultura, de plantar e colher. Nós temos aqui, provavelmente um outro prédio, nós temos uma outra casa, nós temos escola. Também temos um parquinho, a parte rural de criação de animais, no caso de porcos, uma outra casinha. Eu quero que vocês recortem essas imagens e criem um município para vocês aqui, tá? Se quiserem desenhar também, fiquem à vontade, acrescentar um desenho, acrescentar um outro artigo, posso desenhar um cinema, fica à vontade, tá bom? Faça isso, manda foto que eu gostaria de ver, tá bom? Finalizando isso aí, vamos ver aqui, nossa aula finaliza, terminamos esse passo, ok, pessoal? Qualquer dúvida é só vocês perguntarem no WhatsApp, certinho? Muito obrigado.